Olá, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e eu quero contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto O Segredo de Noé. Eu não escrevi esse texto, ele não é meu, ele está lá no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então eu vou ler o texto com os irmãos e contar aquilo que eu entendi. Isto dito, podemos começar orando? Senhor Deus, nós pedimos que Tu estejas conosco nesta pequena reflexão, que possamos entender as coisas que Tu tens para nos dizer e que nós possamos aplicar cada uma dessas coisas na nossa vida prática. Em nome de Jesus que fazemos esse pedido. Amém. Bom, irmãos, então, o texto O Segredo de Noé foi escrito pela irmã Vilmara Lima. Ela pede que a gente leia Gênesis, primeiro livro da Bíblia, versículos 1 a 12 do capítulo 6. Então, nós vamos para o capítulo 6, versículos 1 a 12. E diz assim: a maldade da raça humana. Quando as pessoas começaram a se espalhar pela terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que essas mulheres eram muito bonitas. Então escolheram as que ele quiseram e casaram com elas. Aí o Senhor disse: não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. De agora em diante, eles não viverão mais do que 120 anos. Havia gigantes na terra naquele tempo, e também depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, e estas lhe deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens famosos. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito seres humanos. O Senhor ficou tão triste, com o coração tão pesado, que disse: vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei, e também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão e as aves, pois estou muito triste porque os criei. Mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. Essa é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Para Deus, todas as outras pessoas eram más e havia violência por toda parte. Deus olhou para o mundo, viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más. Amém? Bom, o nosso versículo-chave é o 9 e diz assim: essa é a história de Noé. Noé era homem rico, homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Bom, então a irmã Vilmara conta aqui que depois que o pecado entrou no mundo, o ser humano entrou num estado de depravação tão grande que o Senhor arrependeu-se de haver feito o homem. Então, logicamente, a gente pode perceber aqui que o pecado é um processo, né? Não é assim, a mulher e o homem comeram do fruto do bem e do mal e imediatamente a depravação consumiu a humanidade. Não, foi vindo num processo, né? Então, por causa disso, o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem, como está no versículo 6. Diz assim, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste e com o coração tão pesado que disse: vou desaparecer da terra com essa gente. Bom, então, no meio desse caos moral, social e espiritual, ainda assim, o Senhor encontrou Noé. O Noé era um homem justo e íntegro, que andava com Deus e não se deixava corromper pelos costumes da época. A gente nem imagina como deve ser, né? Mas um homem prevalecer contra todas as injustiças e manter-se íntegro é uma coisa maravilhosa, né? Bom, o texto diz que basta levantar os olhos para ver que a nossa geração não é diferente da geração de Noé. Qual será a nossa atitude diante disso? Seguir o fluxo ou dar a volta e ir na contramão? Eu estava refletindo sobre essa questão
Eu não sei como era no tempo de Noé, né? Quantas facilidades ele tinha para poder pecar e deixar de ser íntegro e deixar de ser justo. Mas nós aqui, nessa nossa época, temos muitas oportunidades, né? Então, por exemplo, eu estava pensando, uma coisa muito recorrente, né? As pessoas vão a uma rua conhecida aqui de São Paulo, né? No caso aqui, São Paulo tem uma rua onde vendem muitos materiais eletrônicos, muitos aparelhos, e elas costumam ir até essa rua e comprar um aparelho, um dispositivo que libera todos os canais de TV. Então você paga ali R$ 300 e você pode assistir todos os canais na TV. Então, ninguém nunca vai saber, né, que você comprou aquele dispositivo. Mas, na verdade, você, através daquele dispositivo, você está furtando o sinal, né, da empresa que fornece, que vende os canais de televisão particular para que você possa assistir. Inclusive, um dos argumentos muito comuns é: todo mundo faz, qual que é o problema? Essas empresas já roubam demais, já cobram alto demais, não tem problema nenhum. Outra facilidade que a gente tem, por exemplo, você tem um computador, ele começa a ficar obsoleto, começa a ficar velho, e aí você pode levar ele num local onde conserta computador, e lá eles vão fazer o que a gente chama de upgrade, né? Quer dizer, tornar o computador mais moderno, mais potente, por um valor lá qualquer, não sei quanto. E eles colocam ali um Windows, que é o que faz rodar o sistema, né, do computador mais avançado, que é falso, ele é furtado da Microsoft. E você então tem no seu computador um Windows falso. Mas fora isso, a gente tem um monte de facilidades, né? Um tênis, por exemplo, um tênis chique de uma marca famosa aí pode custar R$ 1.000. Mas você pode encontrar em algumas lojas aí por 200, por 100. Tem o mesmo símbolo daquele lá de R$ 1.000. A cara é exatamente igual. Quem não conhece direito olha e pensa que você está com um tênis de marca no pé, mas na verdade é um tênis falsificado. Então, assim, o nosso mundo de hoje permite que você falsifique tudo, né? Tênis, roupas, né? Então, tem pessoas que andam com camisetas que todo mundo fala assim: nossa, é uma camiseta de marca, mas na verdade não é, né? A marca está sendo furtada do dono daquele símbolo, e alguém imitou e você comprou por um preço mais barato e está usando. E assim vai, né? Nós podemos utilizar muitas coisas que tiram a nossa integridade. Então, por exemplo, você está vendo um seriado na TV. É a última temporada que passa ali, não. Por exemplo, naquela empresa que tem seriados. Mas só que tem um aplicativo que você pode assistir a temporada atual, porque ela furta essa informação da empresa que tem o original. Então, assim, a gente pode perder a integridade por muito pouco, né? Por luxo, por um desejo realmente de ter as coisas que a gente não tem condições de ter, ou porque quer economizar, e a gente acaba perdendo a justiça e a integridade em coisas tão pequenas que, né, não são fundamentais na nossa vida. Então eu fiquei pensando nas várias coisas, nas várias facilidades que as pessoas que andam com Deus ou desejam andar com Deus não devem fazer para não se corromper. E você aí na sua casa, você pode pensar em várias outras coisas que eu pensei que agora aqui nem consigo me lembrar para mencionar. Então, assim, nesse sentido, eu penso que
a gente acaba sendo igual ou pior àquela geração de Noé, né? Então a gente acaba seguindo o fluxo e agindo como aquelas pessoas que não têm Jesus, só porque a gente deseja coisas que a gente não pode ter. Então o nosso texto diz que Noé era justo e íntegro, porque ele andava com Deus. Então esse era o seu segredo. Então ele conseguia vencer todos os desejos, todas as dificuldades, todas as seduções, porque ele andava com Deus. E esse é o nosso desafio diário. Então, somente uma caminhada ao lado de Cristo vai nos permitir que a gente seja justo em meio ao mundo injusto, um mundo impiedoso, que a gente possa ser santo em meio à impureza, luz em meio às trevas, porque apenas a justiça de Deus pode nos possibilitar isso. Então, às vezes, nós estamos numa roda de conversa, no trabalho, ou na escola, ou na feira, e começam assuntos maliciosos, piadinhas, e a gente não quer sair de fora e fica ali, né? Naquele mesmo assunto. Então, assim, enquanto a gente caminha sozinho, a gente é parte da multidão que tem pensamentos e o coração continuamente maus, porque o pecado original está em todos e quem não tem Jesus cada vez se afunda mais no pecado. Então, só andando com o Senhor Jesus Cristo é que a gente pode, como Noé, ser referência nessa geração, ter um diferencial, né? As pessoas olharem para nós e falar, nossa, você não tira xerox da empresa por quê? Ah, porque o papel não é meu, o toner não é meu. Nossa, você não usa uma falsificação por quê? Porque assim, o nome já está dizendo que é falso. Então a gente tem que estar atento e quando a gente está andando com Jesus, ele ilumina essas áreas da nossa vida. E ele nos mostra o que a gente não deve fazer. Então o desejo aqui da nossa autora é que o Espírito Santo nos transforme diariamente para que a gente possa ser justo e íntegro em todos os nossos caminhos. Então, que a nossa justiça e integridade seja uma seta apontando para Jesus e que por meio dele a gente encontre graça aos olhos do Senhor e o seu nome seja glorificado. Porque o Senhor não vai habitar no meio de coisas erradas, né? E nós temos que buscar a santificação a cada dia. Então, esse era o segredo de Noé e pode ser o nosso também. Bom, o nosso manancial termina dizendo que a justiça e a integridade são características de quem anda com Deus. Então não envergonhe o nome do Senhor Jesus, não envergonhe. Né? Se você diz que anda com Jesus, por favor, seja atento a essas coisas e aproveite o segredo de Noé para se tornar uma pessoa cada vez melhor. Não é fácil não. Eu luto todos os dias com essas questões, todos os dias eu sou um ser em construção, mas a gente não pode desistir. Eu termino aqui com o meu abraço fraternal, o meu abraço de ursa. E lógico, né? Com a nossa palavra de ordem que é saudades.